As comissões parlamentares são um instrumento fundamental para o andamento do processo legislativo. Elas dão parecer aos projetos de lei e fiscalizam as ações do Executivo. Saúde, educação, orçamento da cidade, tudo passa pelas comissões. A cada 2 anos, a Câmara elege seus integrantes para dar prosseguimento aos trabalhos legislativos. Ao todo, são 23 comissões permanentes. Elas são compostas por 3 vereadores. Todo projeto de lei, antes de entrar em votação, recebe um parecer das comissões pertinentes ao assunto. Se for na área da saúde, por exemplo, o projeto precisa do aval da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. A composição dessas comissões começou a ser discutida na última semana, para que então sejam votados os seus integrantes. A previsão é que isso aconteça a partir da próxima sessão. Acompanhe durante a programação da Rio TV Câmara a eleição dos integrantes. Câmara lança aplicativo para exibição das sessões legislativas em smartphones. Além das sessões plenárias, você pode ter acesso a toda a produção da Câmara Municipal e conhecer o trabalho dos vereadores e das comissões. O aplicativo pode ser baixado na versão Android e iOS para iPhones no site da Câmara. O IPCA 15 é um índice que mede a inflação divulgado pelo IBGE. Entre as 11 regiões metropolitanas pesquisadas, a do Rio foi que apresentou o maior aumento de preços. Quais serão os itens que estão pesando mais no bolso do carioca? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre o IPCA 15, eu vou conversar com o Gilberto Braga, economista do IBMEC. Gilberto, o IPCA de janeiro ficou 1,24%. É a taxa mais alta desde fevereiro de 2003. A que se atribui a isso? Na verdade, o Rio de Janeiro é uma capital singular. Nós temos uma diferença em relação às outras capitais pelo fato do nosso estado não ser pujante do ponto de vista industrial, como, por exemplo, os outros estados da região sudeste. Então, o Rio de Janeiro teve também uma concentração de aumentos e um desabastecimento por conta das questões de tempo, das questões de não ter uma produção industrial forte. A concentração de aumento teve a ver com o aumento generalizado de transporte, do ônibus urbano passando pelas barcas e o metrô, tudo mais ou menos pequenas diferenças de dias entre um reajuste e outro. Temos um impacto muito grande de ser uma cidade com vocação para prestação de serviço. Em janeiro houve o aumento do salário mínimo, isso impacta no preço final dos serviços, na medida em que prestadores acabam reajustando, aumentando seus preços para a população, né? E esse conjunto de fatores, de uma forma geral, faz com que a inflação na cidade seja diferenciada e mais alta do que a média nacional, onde nos outros lugares fatores não tão preponderantes acabam sendo amenizados. A questão da energia elétrica também somou para esse problema, né? A questão da energia e da água, a crise hídrica, de uma forma geral, uma coisa está ligada com a outra, na medida em que o aumento é generalizado e no Rio de Janeiro nós temos, para a maioria dos consumidores, a chamada bandeira vermelha, que é o acréscimo tarifário a partir de um determinado consumo de quilowatts-hora. Então, a falta de planejamento no sentido de se fazer as obras de infraestrutura necessárias, leva a uma crise hídrica combinada com uma questão climática que agrava ainda mais a situação, mas que já era previsível, que podia ter sido contornada. Então nós temos esse fator estrutural que afeta o Brasil inteiro e o Rio de Janeiro não está imune a isso. No acumulado do ano, Gilberto, a somatória desses IPCAs e da inflação pode passar das projeções do governo, né? Certamente, o próprio governo já admite isso em conversas, o próprio ministro Joaquim Levy, em recente encontro com empresários e até mesmo com a bancada do PMDB, já admitiu que a inflação pode extrapolar os 6,5%, que é o teto máximo fixado, né, para o IPCA na meta governamental, e a inflação não cai por uma série de fatores, e os principais fatores a necessidade de corte de despesas, o fato de ter uma memória inflacionária, que a gente chama de inflação de contratos, que na data dos aniversários ao longo de 2015 vem trazendo a inflação acumulada de 12 meses para as tarifas de transporte, de energia, nas diversas concessionárias espalhadas pelo Brasil, o fato de termos tido um aumento do salário mínimo acima
da inflação do ano passado e ainda a escassez devido à crise energética e à crise hídrica, que acabam impactando no bolso final do consumidor e se refletindo na captura do indicador. 2015 é um ano de transição, o governo chama de ano de ajustes. Podemos esperar melhoras só a partir de 2016 e mesmo para 2016 ainda há uma grande incerteza. É uma época de inflação elevada, o tempo todo pressionando no topo da meta, acima dos 6,5% de IPCA, juros elevadíssimos, com possibilidade ainda de aumento de juros ao longo de 2015 e com crescimento pífio da economia, sendo bastante provável até que não cresçamos em 2015. Portanto, alívio um pouco melhor, mais expectativa e esperança somente a partir de 2016, ainda assim, se tudo der certo. Personagens históricos apresentam as dependências do antigo Palácio da Justiça no centro do Rio. Atores interpretam personalidades ligadas à justiça e proporcionam uma visita divertida ao palácio. Aos poucos, os atores vão se transformando no imperador bizantino Justiniano o Grande e sua esposa, a imperatriz Teodora, para contar a história do antigo Palácio da Justiça. A diretora, que trabalha há 25 anos no tribunal, resolveu unir as duas paixões para contar essa história. A melhor forma de apresentar esse palácio à população tem que ser de uma forma lúdica, divertida, porque o palácio já é tão imponente, um palácio que durante 8 décadas foi um palácio que serviu de prestação jurisdicional. Como é que a população pode saber que agora ela pode entrar dentro do palácio e não será presa ou não fará parte de um processo? A boa educação nos lembra de desligarmos nossos aparelhos telefônicos. Agora vocês não falarão com mais ninguém. Na visita por dentro do palácio, que é gratuita, os imperadores de Bizâncio, além de apresentarem algumas áreas nobres do palácio, contam algumas façanhas do grandioso império e encenam um julgamento com todos os seus elementos e com a participação do público, que se torna réu, defesa e acusação. Esta mulher cruel se disfarçou de idosa. Para agendar a visita, basta entrar em contato com o Palácio da Justiça nos telefones 3133-3366 ou 3133-3368. Nascido nas praias do Rio, muito popular entre os cariocas, o frescobol agora é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. A bandeira fincada determina que esse espaço na praia de Copacabana é do frescobol. Para os cariocas, frescobol é sinônimo de praia. O esporte, que faz parte do estilo de vida da cidade e está totalmente associado à paisagem cultural das praias do Rio, nasceu em 1945, aqui mesmo em Copacabana. Durante muito tempo, o frescobol foi visto como uma ameaça à paz dos banhistas nas areias da praia do Rio. E não era para todos. Luiz Negão, que joga desde os 13 anos de idade e hoje está com 65, participou das mudanças no esporte e, além de jogar diariamente, é um dos poucos fabricantes das raquetes de madeira. Bom, a história de frescobol começou quando eu tinha uns 13, 14 anos. Eu ia lá para a Praia do Leblon jogar e os mais velhos não deixavam, né? Que o frescobol antigamente era só para quem era grande e forte. Mas eu sempre ficava lá, insistia, até que um dia deixaram eu brincar um pouquinho. Gostei, arrumei um pedaço de madeira numa obra, fiz a minha raquete, que era uma verdadeira tábua de carne, porque naquela época a raquete de frescobol era muito cara, né? Antônio Filho, que é o atual presidente da Associação Brasileira de Frescobol, tem 50 anos de vida e 40 de frescobol. O frescobol ele evoluiu durante esse tempo de forma maravilhosa, né? Na verdade, esse ano é um ano especial para a gente, porque a gente completa 70 anos do esporte, né? A sua invenção em 45, através de Liam Pontes, de uma brincadeira, de um lúdico, né? Transformou-se num jogo, hoje já é um esporte que cresceu, dinamizou durante esses anos todos. Foi apenas em meados de 1980 que tiveram início algumas competições locais de frescobol. O primeiro circuito nacional dessa modalidade só ocorreu em 1994. Newton compete desde 99 e já contabiliza 260 pódios. Apesar de parecer um jogo livre, o frescobol tem regras e pontuações. O atleta explica algumas delas. São 3 árbitros, então ele vai botar 5 minutos de bola no ar. Então, nesses 5 minutos, a dupla tem que fazer uma exibição. Então, a melhor exibição é que ganha.
deixar menos de bola cair no chão, quer dizer, 8 bolas, que é a minha meta, 6 backhand, né, que é o movimento, a quantidade de forehand aqui tem que ser bem equilibrada, 4 martelo e 4 ganchos. Então, quem fizer a melhor exibição e conquistar os árbitros nesses quesitos que eu te falei, é o que é a dupla campeã. Porém, praticar frescobol não significa participar de competições. O custo de um par de raquetes de madeira e de uma bolinha de plástico é bastante baixo, o que torna o esporte democrático. Vários outros esportes a pessoa precisa depender muito dinheiro para poder iniciar, e no frescobol não, é exatamente isso. Um par de raquetes de uma qualidade, né, não profissional, a gente compra um par de raquete por R$15, R$20. O frescobol é o único esporte que do outro lado da quadra não encontramos um adversário. Para vencer, tem que jogar junto. E esse jogo pode ser masculino, feminino ou misto. E para esse esporte não tem idade. O frescobol, que nasceu nas areias da praia de Copacabana e, segundo o escritor Milô Fernandes, é o único esporte com espírito esportivo, sem disputa formal. Vencidos ou vencedores, agora é patrimônio imaterial da cidade. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade incluiu o frescobol na lista dos bens imateriais da cidade, depois de uma pesquisa e um mapeamento das atividades. Nossa metodologia foi entrevistando cada grupo, né, que a gente percebeu que são formados lugares e cada lugar tem o seu grupo de frescobol. E a gente percebia nessas entrevistas que cada atleta, cada praticante nos levava a um outro grupo. Eu falei assim, opa, então existe aí um mapeamento e isso é bom para o reconhecimento. Então nós fizemos esse mapeamento, víamos que eram convergentes os lugares, né? E a gente tem praticamente 9 áreas, né, 9 arenas definidas, estabelecidas no Rio de Janeiro como arenas de frescobol. O esporte, que já foi marginalizado por ser praticado na beira do mar e oferecer ameaça aos banhistas, vem tentando mudar a sua imagem. Foram colocadas redes de proteção em volta da quadra para a bolinha não atingir as pessoas. Em 2008, o esporte passou a ser proibido de ser jogado próximo à água entre 8 da manhã e 5 da tarde. Os praticantes devem procurar áreas mais próximas ao calçadão, onde haja menos pessoas. A Secretaria Municipal de Ordem Pública vem fiscalizando a atividade. O movimento que a gente faz com a raquete, pode vir uma criança, um trânsito passando ali e realmente causa uma lesão mesmo, quebra o osso da face, então é muito perigoso. Eu achei legal, sim. Eu acho que tem que ter um lugar específico para jogar. A gente conseguiu ver na nossa pesquisa que uma coisa muito interessante, quanto mais se disciplinava o esporte, mais ele foi ganhando respeitabilidade e mais adeptos ao frescobol. Os praticantes ficaram animados com o reconhecimento de serem a bola da vez e já planejam como o esporte pode estar presente nas Olimpíadas de 2016. Só tem um esporte brasileiro, é o frescobol. Voleibol, basquetebol, futebol, handebol, a ginástica olímpica, isso tudo são coisas que vêm de fora. Até a capoeira, que pensam que é brasileira, não é. A capoeira é lá da África. E aqui é assim, para falar de frescobol, tem que jogar. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!